Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs, simpatizantes da nossa fé, amigos, em nome de Jesus. Antes de tudo, eu gostaria, com todo o coração e com toda a humildade do mundo, pedir para que os irmãos compartilhem esse vídeo, se inscreva no canal, em nome de Jesus, compartilhe, acione aí o sininho, para que todas as vezes que eu gravar aqui uma reflexão vinda da parte de Deus, o YouTube te avisar acerca do assunto que vai ser relacionado, vai ser compartilhado. A minha grande inspiração para gravar esses vídeos é o Espírito Santo. E o grande propósito não é ofender pastores e nem irmãos, mas sim vacinar, combater todas as heresias pregadas dentro ou fora da Igreja de Cristo. Eu vou falar de um assunto hoje, talvez o mais polêmico de todos os assuntos da Bíblia Sagrada. Ou um dos mais, ou talvez o maior. Eu vou falar hoje sobre o dízimo. Afinal de contas, dízimo ele é obrigatório para nós no Novo Testamento? Ele é bíblico? Dízimo ele é bíblico? Se eu não der ou entregar o meu dízimo, ou devolver o meu dízimo, eu vou para o inferno? Será que dízimo e oferta é critério usado por Deus para salvar ou condenar alguém? Conta a história de um homem que estava passando por um problema difícil na sua vida, problema existencial, no casamento, com os filhos. Então ele ligou a televisão e viu naqueles anúncios na televisão uma igreja dizendo, olha, vem para cá porque aqui está a solução dos seus problemas, aqui você terá a solução dos seus problemas matrimoniais, financeiros e essas coisas todas. Então ele vendo naquele anúncio a luz do fim do túnel, ele foi até lá. Chegando lá, ele se envolveu com o culto, pegou a sua esposa, seus filhos, se envolveu com o culto, até chegar a hora da oferta, da ministração. O pastor já começou a dizer aquele versículo mais usado pelos pastores, principalmente os adeptos da teologia da prosperidade. Malaquias 3,10, e aquele que diz que aquele homem que se apresenta na presença de Deus de mão vazia, esse homem é um maldito. Claro que nesse exato momento, quando ele disse isso, quando o homem, as crianças e a esposa viu as pessoas se levantando para entregar suas ofertas, ficaram totalmente constrangidos. Mas, olha, o pior estava por vir, quando o pastor começou a falar sobre oferta. E ele gritava, dizia que maldito é o homem que não entrega os seus dízimos na casa de Deus, porque a Bíblia diz em Malaquias 3,10 que com maldição sois amaldiçoados, vocês e todo o povo. Ao ouvir aquilo, ele ficou totalmente chateado. Ele chegou à conclusão que ele não tinha nada a ofertar para Deus, porque aquela igreja só focava na parte financeira. E ele pensou no coração, dizendo que se Deus se interessa apenas pela parte financeira do homem, então ele não vê mais nada em mim. Ele foi para casa totalmente desiludido, dormiu. No outro dia a esposa acordou e percebeu que ele não estava mais na cama. Foi conferir, ele tinha se matado, tinha se enforcado. Triste essa história, não é verdade? Mas é uma história que acontece muitas vezes no meio das igrejas. Mas afinal de contas, dízimo, ele é bíblico? Aonde nasceu o dízimo e o que é o dízimo? Para quem não sabe, o dízimo é a 10ª parte daquilo que eu recebo, entrego 10%, entrego na igreja, ou devolvo para a igreja, ou dou para a igreja. O grande propósito do dízimo, hoje no Novo Testamento, é, claro, a manutenção do templo em qual eu adoro a Deus. Pagando aluguel, luz, doando cestas básicas para os pobres, um sustento pastoral, pagando o aluguel da igreja. Este é o grande propósito. O crente em Cristo Jesus, ele tira então a 10ª parte daquilo que ele recebe e entrega na igreja a qual ele congrega e adora a Deus. O primeiro homem a dar o dízimo, a Bíblia diz que foi Abraão. Abraão teve um encontro, sai de um confronto com os 4 reis, se encontra com Melquisedeque, e ali então a Bíblia diz que Melquisedeque traz a ele vinho, traz a ele pão, então ele entrega a 10ª parte de tudo que ele tinha. Não só de tudo que ele tinha, mas dos despojos que ele recebeu na guerra, que ele ganhou na guerra. A partir daquele momento, então, lá em Gênesis, a Bíblia diz em nome de Jesus que aquilo se transforma uma tradição no meio do povo hebreu. A Bíblia diz que Abraão deu dízimo, Isaac, seu filho, deu dízimo,
Jacó deu o dízimo. Então se transforma, o dízimo se transforma em uma tradição. Mas é lá em Levíticos 27 que essa tradição se transforma em um mandamento extraído da lei. A Bíblia diz que tinha que haver sustento para os levitas que não tinham recebido herança, terra, porque a Bíblia diz que Deus falou que ele era a herança do povo da tribo de Levi. Então tinha que haver o sustento para a tribo de Levi, que eram os sacerdotes, os músicos, que administravam e tomavam conta do templo de adoração a Deus. Então, o grande propósito do dízimo no Antigo Testamento, a Bíblia nos informa que era para sustentar os levitas, os sacerdotes, o povo de Deus. Dízimo nunca foi tabu para o povo de Israel, meus irmãos. Nunca foi tabu. Dízimo é tabu para a igreja de hoje, mas nunca foi tabu. Nunca foi assunto polêmico. Tanto que a palavra dízimo é citada apenas 25 versículos do Antigo Testamento. Interessante isso, né? Não é um assunto polêmico. Só que as coisas estavam caminhando bem até chegar em Malaquias 3:10. Olha que coisa interessante. Malaquias 3:10 é o versículo mais usado pelas igrejas adeptas à teologia da prosperidade. Você sabia disso? Você sabia que o versículo mais falado e mais pregado nas igrejas adeptas à teologia da prosperidade é Malaquias 3:10? Ultrapassando e ganhando aí a milhões de quilômetros da frente de, por exemplo, João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho por nós. Malaquias 3,10 é o versículo mais usado, mais pregado, mais enfatizado pelas igrejas da teologia da prosperidade. Pois bem, deixa eu explicar para você o que acontece em Malaquias 3,10. O povo já estava num declínio terrível, tremendo. Então, estava entregando animais aleijados, cegos, tudo que tinha, que sobrava, entregava para Deus. E Deus não se agrada com aquilo que sobra. Deus quer íntegro, inteiro. E a Bíblia diz, então, a antiga aliança regia isso, que Deus exorta o povo dizendo, ó, com maldição, por isso que vocês são malditos, por isso que com maldição vocês são amaldiçoados, porque vocês roubam a Deus. Porque vocês retêm aquilo que é melhor. E não só o povo, mas principalmente essa exortação vai para os sacerdotes. Os animais que chegavam bom, inteiros, pronto para ser sacrificado e aceito por Deus, os sacerdotes pegavam para ele e sacrificavam o ferido, o cego, o aleijado. Então por isso que Deus exorta o seu povo por meio de Malaquias e diz, com maldição sois amaldiçoados. Vocês, sacerdotes, e todo o povo. É interessante que a Bíblia nos informa, que os estudos nos informam, que essa exortação, essa lei, esse mandamento, foi dado ao povo de Israel. Nenhuma nação, além do povo de Israel, tinha esse mandamento, praticava e cumpria esse mandamento. Esse mandamento, Malaquias 3:10, esse mandamento extraído da lei, foi especificamente para o culto e a liturgia para o povo de Israel. A pergunta que é feita sempre é a seguinte: pastor, dízimo é bíblico? Acabei de dizer, claro, é bíblico. Mas hoje nós somos obrigados, pastor, nós estamos debaixo da lei. Nós somos obrigados a dar o nosso dízimo, porque senão nós somos amaldiçoados. Primeira coisa que a gente tem que entender é que nós não estamos mais debaixo da lei. Nós estamos vivendo hoje debaixo da graça. Estamos vivendo hoje debaixo do favor imerecido de Deus. A Bíblia diz que Deus, em nome de Jesus, mandou o seu Filho para nos tirar da maldição da lei, para nos tirar debaixo da lei. Olha o que a Bíblia diz em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, se fazendo maldito. Porque a Bíblia diz que maldito é aquele que é pendurado no madeiro. Então, meu irmão, nós não estamos mais debaixo da lei. O dízimo é uma cerimônia, era um mandamento cerimonial dado ao povo de Israel. Você não é obrigado a dar o dízimo. Você não está debaixo da lei. A Bíblia diz que nenhuma condenação, Romanos capítulo 8, versículo 1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Você não é obrigado a cumprir lei. Não, você está debaixo da graça. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 8, versículo 13. Chamando nova esta aliança que nós estamos vivendo hoje, ele tornou antiquada a primeira, aquele do Antigo Testamento. E que aquilo que se torna, então, antiquado, envelhecido, está pronto para desaparecer. Meus amigos, em nome de Jesus, você não está mais debaixo de uma lei, você está debaixo da graça. Você não precisa mais, você não é obrigado a dar a lei, a dar o dízimo. Você dá por amor. É interessante que eu vi uma vez um pastor dizendo, olha, o dízimo ele foi dado antes mesmo da lei. E é verdade. Abraão dá o seu dízimo antes mesmo da lei. Mas eu pergunto, pastores, aonde Abraão é obrigado a dar o dízimo? Aonde Deus obriga Abraão a dar o dízimo? A Bíblia diz que Abraão deu o dízimo por amor, por amar a obra de Deus. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. A Bíblia diz que Deus não obriga ninguém a dar. No Novo Testamento, você não é obrigado a dar mais o dízimo. Você dá por amor. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria, com prazer. A Bíblia diz que você tem que dar segundo aquilo que você tem. Você não é mais obrigado, você não está debaixo de uma lei, você não está debaixo da maldição da lei. Jesus nos resgatou da maldição da lei. E toda lei, tanto ela cerimonial, dado ao povo de Israel, ela não pode ser levada em consideração hoje, na dispensação da graça ou no tempo da graça. Meu irmão, tudo que você faz hoje, você faz por amor. Esquece isso. Esquece que você é obrigado. E você, pastor, que está obrigando, dizendo que o crente é ladrão, porque, por favor, porque não entrega seu dízimo, por favor, se arrependa. Volte atrás. Em nome de Jesus, respeite a dispensação. Respeite, não fique usando um versículo bíblico para impulsionar as pessoas a entregar o seu dízimo. Impulsionar as pessoas, porque a Bíblia diz que eu tenho que dar por amor aquilo que eu tenho. Claro, a Bíblia diz que se eu plantar muito, eu vou colher muito. Se eu plantar pouco, eu vou colher pouco. Todavia, não está relacionado à salvação. O homem que diz que você é maldito, leve ele a refletir. Não, eu não sou maldito. Eu não sou ladrão. A Bíblia diz que Deus me resgatou da maldição da lei. Não, não, não. A Bíblia diz que nenhuma condenação existe em mim. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu não sou ladrão. Eu não sou maldito. Eu fui levantado. Eu sou servo do Senhor, herdeiro do reino de Deus. É interessante quando Jesus morre. A Bíblia diz, quando Jesus ressuscita, quando Jesus morre, aliás, o véu do templo ele se parte no meio. Sabe o que significa? Significa que não existe mais obstáculo, cerimônia, não existe mais sacrifício. Sabe por quê? Porque o único e genuíno sacrifício foi feito. Jesus, na cruz do Calvário. No ano 70 depois de Cristo, o templo de Jerusalém é destruído. E aí o povo de Israel vai para todos, é disperso para todos os países do mundo. A partir daquele momento acaba a antiga liturgia. Não existia mais sacrifício, não existia mais dízimos, não existia mais oferta. Sabe por quê? Porque o culto a Deus é cristocêntrico. Tem que ter Jesus como centro. E você acha que no culto judeu Jesus estaria no centro? Claro que não. A partir daquele momento acaba a antiga aliança. Acaba a antiga liturgia. Isso quer dizer, sabe o quê? Que você não está debaixo da maldição da lei. Jesus se fez maldito por mim. Eu não dou mais meu dízimo porque a Bíblia diz que o raio de Deus vai cair, porque o devorador não, eu dou por amor. Eu amo a obra de Deus. Eu reconheço no meu pastor um homem de Deus, reconheço que ele é um homem de Deus, a obra de Deus, que ele está abençoando vidas, então vou entregar por amor, assim como Abraão fez, por amor. Você, pastor, que está pressionando, usando um versículo do Antigo Testamento para coagir, pressionar, chamar o povo de Deus de ladrão, se arrependa, peça perdão a Deus. E você, meu amado irmão, que está dando o seu dízimo simplesmente por obrigação, simplesmente porque você entende que você está debaixo de uma lei, motivação errada. Dê o seu dízimo por amor.
porque a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Em nome de Jesus. Saiba de uma coisa, meu irmão, é muito bom doar a Deus. O cristão, de verdade, ele não está agarrado a 10%. Eu já dei 20%, 30%. Eu tenho que dar aquilo que o meu coração propôs. A Bíblia diz, dê aquilo que o seu coração propôs. Não está relacionado a valor 10, 15, 10, 5, não. Eu dou aquilo que o meu coração está mandando. Meu irmão, a pergunta é, o dízimo é bíblico? Sim. Eu sou obrigado ainda a dar o meu dízimo? Não. Você não está mais debaixo da lei. Você está debaixo da graça de Jesus. Você dá o seu dízimo, dá a sua oferta, entrega a sua oferta, ou não é o dízimo, ou 20%, ou 30%, porque você ama a obra de Deus. Permaneça assim. Ame a obra de Deus. Não dê com medo, dê com alegria, porque você não está mais debaixo da lei. Você está debaixo da graça de Jesus Cristo. Que esta palavra, em nome de Jesus, venha entrar no seu coração. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nenhuma condenação há. Você não está mais debaixo da lei. Você não está debaixo da antiga aliança. Você está debaixo da graça, debaixo de um novo tempo, coordenado e liderado pelo Espírito Santo de Deus. Que esta palavra entre no seu coração e faça morada. Você não está debaixo de uma condenação, você está debaixo da graça. E Jesus te ama muito para ficar te amaldiçoando, te chamando de ladrão. Não. Saiba de uma coisa, todo valor, toda cédula, todo preço que deveria ser pago, que tinha que ser pago, por mim e por você, foi pago naquele dia, na cruz do Calvário. Deus abençoe, Deus os guarde, em nome de Jesus, e nunca se esqueça de uma coisa. Todos os princípios cristãos estão baseados na Bíblia Sagrada. Se alguém te ensinar algo fora da Bíblia, fora dos ensinamentos bíblicos, não respeitando tempos, datas, em nome de Jesus, refute. Não respeitando tradição, não respeitando a dispensação, refute em nome de Jesus. Deus abençoe, Deus os guarde, fique em casa se você puder, em nome de Jesus. Tome conta da sua família, do seu povo, em nome de Jesus. E nunca se esqueça, estaremos aqui sempre, em nome de Jesus, semeando o conhecimento vindo da parte de Deus. Graça e paz a todos, no nome de Jesus.